Olá, amados irmãos, salve Maria, sejam muito bem-vindos ao canal da Família Pastro. Eu sou o Alisson Pastro, estou aqui hoje mais uma vez com a graça de Deus para seguir na nossa missão, nosso compromisso semanal com vocês, trazendo conteúdo novo, amém? Então, já mete o dedão no like aí, nos ajude a tornar esse conteúdo relevante aí para o algoritmo do YouTube, para que a gente possa alcançar mais irmãos, para que conheçam o nosso canal e o nosso conteúdo. Se inscreva, você que ainda não é inscrito, deixe seu comentário, e também lembramos vocês, que tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário fixado aqui do canal, tem o nosso e-mail de contato aí, pedido de oração, qualquer dúvida, quiser nos convidar também para alguma missão, para alguma palestra, pregação, enfim, formação, nós estamos à disposição da igreja. Amém? Bom, meus caros, no último vídeo, vocês viram aí o desfecho, da cura, da doença espiritual da tristeza, mas quando nós falamos da doença espiritual da tristeza, nós chegamos a introduzir, que uma das filhas da tristeza é a assídia, e eu cheguei a mencionar no vídeo, a comentar no vídeo, que nós não iríamos aprofundar porque nós teríamos aí a próxima doença espiritual, a assídia, para aprofundar mais o tema em cima disso, e é o que nós faremos hoje. Vamos falar aí da doença espiritual da assídia. Mas antes, claro, vamos iniciar com a nossa oração, vamos invocar a presença do Senhor sobre nós, sobre as nossas vidas, pedir ao Espírito Santo que nos inspire, que ilumine a nossa inteligência para conhecer a verdade eterna, para conhecer o Senhor, e conhecendo essa verdade que nós possamos dar aderência a essa verdade com a nossa vontade, com a nossa decisão de querer amar mais a Deus, de querer realmente conhecê-lo, para amá-lo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos lá. Estamos concluindo aí, quase terminando essa série das doenças espirituais e, pedindo ao Senhor aí que nos inspire os próximos temas já para os próximos vídeos, quando nós terminarmos essa série das doenças espirituais, os pecados capitais, que nós estamos falando. Bom, hoje então nós queremos falar do pecado da assídia, Vamos lá, Como nós já vimos um pouquinho, na doença espiritual da tristeza, a assídia, é um tipo de tristeza, segundo Santo Tomás de Aquino, mas um tipo de tristeza que ele trata com uma certa especialidade, como algo mais especial, E talvez nós já nos deparamos com um testemunho de vida de algum santo, que nos fez cair em nós mesmos, e nos fez pensar, nossa, isso é demais, Já aconteceu isso com você, meu irmão, minha irmã? Coloca aí nos comentários se já aconteceu com você. Você estava lendo a biografia, conheceu algum episódio da vida de um santo, algo que ele fez, que foi extraordinário, Algo que foi heróico da parte dele, algo que realmente exalou santidade. Aí você olhou e falou, eu sou incapaz de fazer isso, está muito longe da minha realidade. Eu não consigo amar a Deus nesse nível, amar o próximo nesse nível. E aí você sentiu esse peso, Você falou, nossa, é demais pra mim. Eu não consigo ser santo igual esse cara. Eu não consigo ser santo igual São Padre Pio, igual
São Maximiliano, né, que foi preso de guerra, tantos outros aí, né? Nossa, é muito. Eu não consigo ser santo igual São Paulo, né? Que foi tão perseguido, que foi espancado, que ficou preso várias vezes e que morreu do jeito que morreu, né? São Pedro, primeiro Papa, tantos e tantos santos, né? E você olhou a história e falou, não, nossa, eu não consigo fazer isso não, cara, é demais pra mim, não dá não. Então, em vez daquilo te inspirar, você ficou abatido, né? Você se sentiu muito descolado dessa realidade, né? Desse tipo de vida. Meio que fez a sua energia ir embora, né? Aquele negócio sugou sua energia, falou, não. Meio que fez você perder um pouco a esperança, né? Da santidade, de ser de Deus, né? E aí você meio que ficou triste. Nós vemos a santidade, né? E olhando assim de fora, né? É uma coisa muito bela, né? Mas a gente sabe também que custa muito, né? E aí a gente tenta aplicar aquilo em nós mesmos e aí talvez você, meu irmão, minha irmã, já chegou nesse tipo de pensamento, né? Nossa, eu tenho que renunciar a esse nível, eu tenho que fazer tudo isso, eu tenho que realmente, né, acho que eu não consigo, né? Você chegou a colocar em dúvida a sua decisão, né, por ser católico, tamanho, né, a dificuldade. Então, esse é o problema, né? A assídia, ela é um dos grandes empecilhos, né, para nós, né, pro caminho de santidade. Porque a assídia é a tristeza de ser santo. A gente olha para alguém que já é santo, né, para a vida dele e se entristece, porque não encontra, nós não encontramos em nós, né, a capacidade de ser assim, né, de ser santo. Então isso acaba nos entristecendo. E aí a gente vê o exemplo daquele santo e bate aquela preguiça, né? Pela dificuldade, né? Quando a gente às vezes se depara com uma coisa muito difícil, já dá preguiça de começar a fazer, né? Porque dá trabalho, porque... Falando aqui de exemplos, né, da nossa vida cotidiana, né? A gente tem algo para fazer e, poxa, preguiça, né? Já dá preguiça de fazer porque a gente já calculou o tamanho da montanha, né? Então, é mais ou menos aí o pensamento, né, da assídia. Ela é um grande empecilho para a perseverança. É um grande empecilho para a perseverança. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque se nós mergulharmos de cabeça mesmo, nos afundarmos na assídia, e a palavra diz, né, que aqueles que perseverarem até o final serão salvos. Então nós não podemos de jeito nenhum deixar de perseverar, desistir, né? Perder as esperanças, deixar se levar pela preguiça que vai acabar desaguando na assídia, né? Como que a assídia nasce dentro de nós, né? Como que é isso, né? Olhemos de início a origem dessa palavra, né? Que vem lá do grego, né? Akedia, que quer dizer uma falta de cuidado, onde eu não zelo, né? Eu não cuido da salvação da minha alma. Antes de iniciar a gravação, né, desse tema, eu estava fazendo um outro vídeo mais curto para colocar no canal da Aline no Instagram, falando um pouco da questão da liturgia, né? Enfim, saiu uma matéria na CNBB, responderam uma pesquisa e mais da metade das pessoas que responderam a pesquisa falou que o que afastam elas da igreja, que dificultam, no mínimo, dificultam muito a participação na igreja, é a falta de zelo, de cuidado. É a assídia, a falta de zelo com a liturgia. A liturgia é sagrada. Então, nossos irmãos que servem, os padres inclusive, né, uma vida consagrada a Deus, servem na missa, mas se eles vão deixando de buscar essa excelência, de estar sempre se reciclando, sempre aprofundando o que já conhece, né? Eu já conheço, já é bom o que eu conheço, mas de repente o conhecimento não está completo, sempre tem algo a melhorar, a conhecer, né? Então, tem até a ver com o vídeo anterior que eu estava gravando aqui, né? A assídia,
que origina dessa palavra grega akedia, que quer dizer falta de cuidado, falta de zelo, né? Então, é essa falta de cuidado, porque a palavra mesmo diz, né? O zelo por tua casa me consome. Então, se nós somos zelosos, se nós cuidamos da nossa alma e nós queremos cuidar da alma do irmão, nós vamos querer dar sempre o melhor. E de repente, o melhor que nós temos, tá bom, a gente está entregando o melhor que a gente pode, mas de repente esse melhor não é suficiente, falando aqui em termos de liturgia, né? De repente nós precisamos conhecer um pouco mais, aprofundar, né, para ser mais zeloso, mais cuidadoso ainda, né? Então, é importante aqui, né? Essa questão da assídia, ela vai estar ligada em tudo que nós fazemos, né? Então nós poderíamos dizer que a assídia se expressa um pouco numa espécie de, né, nessa preguiça, nessa vagabundagem, nessa vadiagem, né, espiritual, né? É uma preguiça espiritual, né? Para exemplificar, poderíamos pensar aí na parte do filme do Rei Leão, né? Quem nunca assistiu o Rei Leão, clássico, né? O Simba, né? Que foge ali, né? Quando ainda é filhote, né? Que vê o tio dele ali, o pai dele morre, né? Enfim, assassinado pelo tio. E aí ele ignora, né? Essas questões interiores, né? Aquilo que ele tinha que enfrentar, porque ele era o descendente, ele que tinha que ser o rei, ele que tinha que ir lá assumir a responsabilidade dele, mas o que ele fez, né? Ele deu uma de filho pródigo. Ele foi, conheceu lá o Timão e o Pumba e qual que era o lema da vida deles, né? Hakuna Matata, né? Então, seus problemas você deve esquecer, né? E isso é viver, né? Então, não é assim, né? Nós não podemos tratar a nossa alma no estilo Simba, né? Hakuna Matata, né? Então, nós devemos enfrentar, né? Reconhecer, né? Os problemas, as dificuldades, os dilemas. Não devemos fugir, né, desses problemas ou ignorar, viver fingindo que eles não existem, né? Então, a assídia está ligado com isso. Nós até sabemos que precisamos melhorar, precisamos largar o pecado, mas, né, é mais fácil ficar acomodado numa zona de conforto. Ah, pra quê, né? Eu já vou na missa. Pra que isso, né? É muito exagero, né? Ah, tá bom, eu namoro, tô em fornicação aqui, mas eu já vou na missa todo domingo, eu dou o dízimo, eu isso, eu aquilo, eu ajudo. Então a gente vai Hakuna Matata, né? Deixando de ter esse cuidado com a nossa salvação, né? A salvação da nossa alma. O próprio nosso Senhor disse, né? Que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E que quando questionarem ele, olha Senhor, nós pregamos no teu nome, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. O Senhor vai virar para nós e vai nos dizer, não vos conheço. Então nós temos que zelar, nós temos que ter muito cuidado com a nossa salvação, né? Ou seja, com a nossa alma, em tudo que envolve a salvação da nossa alma, né? Eu mencionei a questão da liturgia porque envolve, né? A Santa Missa, né? A Eucaristia, né? A famosa encíclica, né, de São João Paulo II, né? Que a igreja vive de Eucaristia. A Eucaristia é o centro da fé católica. Então, sempre que eu tiver oportunidade, eu vou bater nessa questão da liturgia, porque também está através dela que vai nos chegar a salvação da nossa alma. Então, a liturgia bem feita, bem vivida, vai ter frutos na nossa alma, né? Melhores frutos na nossa alma. Então, é isso, né? A assídia envolve tudo isso. Então, saindo um pouquinho da etimologia da palavra, né? Do grego, do Hakuna Matata, Santo Tomás de Aquino define de uma forma mais precisa na Suma Teológica o que é assídia. Lá na segunda seção da segunda parte, na questão 35, ele diz o seguinte, abre aspas, a assídia é o nome que se dá à tristeza do bem espiritual. Olha só, né? A pessoa que sofre da doença espiritual da assídia, do pecado da assídia, ela fica triste com o bem espiritual. É contraditório isso, né? Como é que nós vamos se entristecer diante de um bem?
né? Nós vamos entender então por que isso acontece. Em outras palavras aqui, né, do que diz Santo Tomás, isso quer dizer que Deus, né, ele quer que nós sejamos santos, e isso deveria ser uma verdadeira alegria para nós, mas para quem está no pecado da sídia, é o contrário, né? Então, a verdadeira felicidade, ela está na onde? Na verdadeira comunhão com Deus, né? Na verdadeira participação da vida de Deus, né? Isso é a comunhão, né? É participar da vida eterna de Deus, que é Deus, né? É essa participação da vida do Pai, da vida do Filho, da vida do Espírito Santo. Então, a bem-aventurança eterna consiste nessa união eterna e perfeita. E foi para isso que nós somos feitos, né? Para estar unidos eternamente e perfeitamente com a Santíssima Trindade. Essa é a visão beatífica, né? Enquanto eu estou aqui falando no plano cronológico, né? No plano kairos, no plano eterno, existe uma legião, uma multidão de anjos e santos em plena comunhão, em perfeita comunhão com a Santíssima Trindade, o adorando, o amando, né? É uma união perfeita, completa, é a felicidade máxima, é a felicidade que nada no mundo aqui, né, material que nós vivemos pode saciar, né? Santo Agostinho diz isso, né? Nossa alma estará inquieta enquanto não estiver plenamente unida a Deus. Então, por que as pessoas se perdem, né? Procurando essa felicidade. Porque isso, nós somos feitos para ser preenchidos, né, com essa felicidade eterna que só vem de Deus. Mas quando nós nos perdemos de Deus, nós tentamos preencher com essas coisas passageiras. E aí nós nunca estamos satisfeitos. Todos os pecados que nós falamos até agora, desde lá da gula, pela luxúria, a ira, tudo, né, a avareza. Pessoas procurando preencher esse vazio, esse espaço, encontrar essa alegria nessas coisas desordenadas. Então, não, nós somos feitos para isso. União perfeita e eterna com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, é para isso que nós somos feitos. E é isso a nossa alegria. Só que quem tem a sídia vive como se fosse o oposto. Porque talvez o preço, né, que custa alcançar isso, torna, né, esse fardo pesado, né, esse caminho difícil, tortuoso, né, essa porta estreita. Então, quem se deixa levar pela sídia vai vendo as coisas pervertidas, né, invertidas. Então, aquilo que é bom, que é a felicidade, o gozo verdadeiro da alma, não é bom, né? Não quero isso, porque a pessoa vai se entristecendo com o bem espiritual, né? Esse é o ponto. O pecado original, ele fez com que nós passássemos a ver Deus como um inimigo, né? Que fica aqui me atrapalhando, né? Sabe, eu quero aqui o pecado, eu quero aproveitar a vida, é o máximo, né? Eu só tenho essa vida, né? Então eu não vou levar nada daqui, então eu quero... E Deus fica aqui me atrapalhando, né? Com essa série de regras, de normas, não pode isso, não pode aquilo. Então, a pessoa que tem o pecado da sídia, ela vai pervertendo a coisa, né? Vai enxergando o verdadeiro bem como algo mal, né? Então, eu, egoísta que sou, né? Para que eu possa me unir a Deus, né? Só tem um jeito, né? O egoísmo tem que morrer. Não tem outro jeito, né? Não se pode servir a dois senhores, né? Não é isso que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo disse? Então, se o egoísmo dentro de nós não morrer, nós nunca teremos, nem nessa vida, né? E com certeza não teremos, né? Depois do juízo, se morrermos em pecado mortal, nunca teremos, né? Nunca conseguiremos nos unir a Deus se o nosso egoísmo não morrer. Porque o egoísmo faz o quê?
com que a gente faça a nossa vontade desordenada e não a vontade de Deus, né? Então, eu preciso realmente ser marcado por uma transformação espiritual verdadeira, autêntica, né? Passar por uma Páscoa verdadeira, né? Quando o cristão é batizado, né? Por que é isso, né? É uma Páscoa espiritual. Por isso que a palavra diz, né? Somos novas criaturas. Então existe esse simbolismo, né? Do rito da água, porque é isso, né? Nós morremos ali o velho homem e ressurge, né? Ressuscita um homem novo, né? Uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Então a gente passa por uma cruz, né? E essa cruz vai ser reerguida, né? Numa ressurreição. Esse é o sentido da nossa vida, né? Passar por esse vale de lágrimas, né? Tomar a nossa cruz a cada dia e seguir o Senhor, porque essa cruz é que vai ser a nossa ressurreição, entende? Na nossa Páscoa, né? Na nossa passagem. Então, a transformação que Deus quer fazer é essa, nos tirando do egoísmo, matando essa miséria, né? E fazendo nascer essa criatura nova. O coração novo, né? Também diz a palavra, né? Tirarei, né? O coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne, um coração que pulse, né? Um coração que seja desejoso de Deus, né? Que sente realmente prazer e alegria, né? Em cumprir a vontade de Deus, e não que seja algo penoso, né? Pesado. E o assidioso, ele vê todo esse bem como um mal, né? Como a gente está falando aqui, como uma coisa assim, uma desgraça na vida dele, né? Ele vê a cruz, vê a morte, mas ele para nesse ponto. Quantas pessoas, quantos irmãos, né? Eu fico me lembrando aqui, né? O retiro que foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu vi centenas de pessoas ali participando do mesmo retiro comigo. Aquilo mudou minha vida. Aquilo ali fez eu me decidir por Cristo. Fez eu perceber que não dava mais para voltar para a vida velha. Que eu realmente tinha que procurar morrer, o egoísta, e ser nova criatura a partir daquele dia. E tantas outras pessoas estavam ali, ouviram tudo o que eu ouvi, participaram, né, de tudo que eu participei, viveram aqueles momentos comigo, mas infelizmente, miseravelmente, não seguiram, né, o caminho, né? Não pegaram, não tomaram a cruz e seguiram a cada dia o Senhor, né? Não decidiram todos os dias, né? Mesmo nas dificuldades, mesmo nas vezes que pensou desistir, mas prosseguiram, continuaram buscando ser fiéis ao Senhor, não, né? Então é isso, são essas pessoas que veem a cruz, veem a morte, veem a ressurreição, porém, né, para nesse ponto, né? Ficam tristes, né? Olha, né? Essa é a vida no Senhor, é isso, né? O Senhor vai me abençoar, é isso, é aquilo. Mas quando vê, né, o meio, né? A pessoa enxerga o fim, a salvação da alma. Mas quando ela vê o meio, né, o vale de lágrimas, aí ela não quer pagar o preço, né? Ela se entristece. Quando ela vê as exigências do amor que ela tem que abraçar, ela se entristece. E o amor é isso. O amor tem exigências, né? Então aqui nós percebemos que essas coisas tornam a pessoa paralisada, né? Inerte, ela vai realmente, né, esfriando, né? Por isso também que é chamada de preguiça, né? Porque tem a ver com esse agir, né? A pessoa que tem assídia, ela vai, como eu disse, né? Ela vê a dificuldade, é difícil, a carne é fraca, né? Ela começa a olhar para a fraqueza dela e começa a se desesperar,
e deixa de confiar em Deus, que não é a força dela que vai fazer ela vencer, vai ser a graça derramada, né, no seu coração, como diz São Paulo na sua carta, né, se não me engano, aos Romanos. Então o amor de Cristo foi derramado em nossos corações. E a pessoa vai desesperando, vai ficando preguiçosa, vai deixando de agir. Então ela vai parando de rezar. De repente ela começa, às vezes, a faltar à missa, né? E se conformar com isso. Quando vai ver, né? Ela está inerte, ela está paralisada, ela já parou, né? Ela já parou de caminhar no Senhor. Bom, uma segunda definição também dada por Santo Tomás de Aquino é o torpor do espírito na hora de empreender o bem, né? Ou seja, a pessoa não quer fazer nada, né? Ela não se esforça. E por que isso, né? Porque a assídia, ela se opõe à caridade, né? Hoje, na homilia, o padre estava falando disso, né? Que Cristo se esconde nos pobres, né? Ele mesmo diz lá no Evangelho de São Mateus, né? Todas as vezes que me deste de comer, né? Que eu tive sede, que eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber. Que deste de beber a um desses pobres, né? Foi a mim que o fizestes. Então, que a pessoa, o cristão que não se compadece, né? Que se compadecer não é ter pena, né? De ficar com dozinha e não fazer nada, né? Que se ficar só num discurso bonitinho. Não, de efetivamente fazer algo, né? Então, quem sofre do pecado da assídia é isso. Ele vai ver as coisas e ele vai perdendo essa capacidade, né? Não só de fazer aquilo que é difícil, mas também falta a caridade. Então, a pessoa não tem mais nem a compaixão, não se compadece do sofrimento alheio. Pode fazer algo e que muitas vezes não vai nem custar muito para ela, mas ela não faz, né? Então, tudo isso aqui vai desaguando, né, na assídia, né, na falta de caridade. A gente propõe aqui também outros exemplos, né? A pessoa sai de casa, né, e ela vai na sorveteria comer sorvete, se esbanjar de sorvete, ela gosta de sorvete. Por que ela vai? Ela vai porque existe um tipo de amor ali, né, no campo mais sensual, no campo sensível, né, que faz ela desejar e faz ela agir, ir lá, levantar e ir à sorveteria, né. Ao passo que a pessoa que não consegue levantar da cama, depressiva, né, por exemplo, por quê? Porque ela não consegue amar nada. Então, aqui a gente está dando um exemplo mais trivial, né? Alguém que se levanta para ir comer um simples sorvete, né? Ela faz o ato de agir ali, né? Em busca de algo que ela gosta. Então, no sentido oposto, tem uma pessoa depressiva que não quer levantar da cama para nada, né? Para absolutamente nada, né? Então, por quê? Porque ela não consegue amar nada, ela não ama mais nada, nada faz ela agir, né? A pessoa ama o sorvete, ela vai lá comer o sorvete. A pessoa que está depressiva, ela decidiu não amar mais nada, ela não ama mais nada. Por isso que ela não age por nada mais, né? Ela não ama a própria vida, ela não ama nada. Então não tem nada que faça ela ter vontade de fazer algo, de agir. Então a assídia é um pecado perigoso, né? Nós falamos da doença espiritual da tristeza, estamos falando da assídia, né? Essas coisas vão fazer a pessoa mergulhar numa depressão profunda. Então, esses vídeos aqui são importantes, né, meu irmão, minha irmã? Por isso que a gente faz esse apelo, para que você compartilhe o vídeo. Porque talvez não seja o seu caso, mas de repente é alguém que está precisando ouvir isso aqui que ainda não chegou na depressão. Mas ouvindo esses vídeos aqui, compreendendo esse mecanismo, como que funciona as engrenagens da alma humana, para evitar cair nesse problema maior da depressão, nessa doença maior da depressão. Então, se ela identifica que ela tem assídia, se ela identifica que ela tem a tristeza, ela já começa a conhecer as ferramentas para tratar desse problema, que muitas vezes, numa confissão, um padre que não tem
infelizmente, uma boa formação para ajudá-la com isso. Então, a gente faz esse apelo, né? Porque realmente é aqui, né? Do pecado da assídia, né, do pecado da doença espiritual da tristeza, que a pessoa vai cair num problema maior, né? Da qual vai ser cada vez mais difícil ela se levantar, ela agir, né? Ela voltar a amar, né? Ela precisa, né? Então tem um problema no amar, né? Ela não ama mais, ela não decide mais amar nada. Santo Tomás, ele explica, né, nas questões do amor, que ele, de forma ainda mais rasa, começa no afeto, né? Então, por isso que eu dei o exemplo do sorvete, é uma questão mais rasa, né? Um tipo de amor mais raso, mais superficial, né? Mas é algo pra gente já entendendo, né, como funciona, aonde você vê o outro, né, e quer o bem desse outro, né? Esse tipo de união afetiva, desde querer um sorvete, ou desde querer o bem de alguém que você gosta, né? Alguém que você está conhecendo, você começa a namorar, né? Então tem já uma questão afetiva ali, você quer o bem do outro, né? Então esse tipo de união mais afetiva, ele tende para uma união efetiva. Então, você conheceu alguém, você começou a gostar desse alguém, daquilo que você já conheceu, do pouco que você já conheceu, você começa a namorar, aí tem uma união afetiva e esse amor começa a amadurecer, se aprofundar, se conhecer cada vez melhor, você decide casar com essa pessoa. Então esse amor que inicialmente foi afetivo se tornou efetivo, né? Se tornou uma coisa mais profunda, efetiva, concreta, né? Então é no meio desse processo, entre o afetivo e o efetivo, que está essa questão de agir, né? A ação. Então, algo que você ama de uma forma afetiva mais superficial, talvez você não vai se esforçar tanto. Agora, quando você começa a amar mais profundamente, de uma forma efetiva, é efetivo, né? Então, vou dar um exemplo aqui do trabalho. Por que tem essas nomenclaturas, né? Trabalho temporário ou período de experiência, que são 45 dias, quando se assina um contrato, podendo ser renovados automaticamente por mais 45 dias, e, né, depois de 90 dias, estando as partes em acordo, torna-se efetivo, né? Então, você é efetivado no cargo, né? Um cargo temporário, eu vou te efetivar. Então, era temporário, era afetivo. Eu te efetivo agora é pleno, é por tempo indeterminado, não é? Então, está efetivo, é mais concreto, é mais profundo. Então, é assim que começa o amor. Ele começa na afeição, no afeto, e ele se torna efetivo, pleno, né? Pleno. Constantemente, você ama constantemente, sem parar. E aí esse amor efetivo te faz agir, te faz sacrificar, te faz provar esse amor, né? O tempo todo, né? Então, quem é casado, está efetivamente amando o seu cônjuge, né? Então está muitas vezes sacrificando, abrindo mão da própria vontade, do egoísmo, né? Por quem ama, porque vale o preço, porque vale. Então, o amor, ele tem essa característica sacrificial, né? Por isso Cristo, né, mostrou o seu amor profundo pela humanidade, do modo que mostrou, né, se sacrificando, né, sendo um cordeiro imolado, nos comprando de volta, né? Teve um preço. Por que nós católicos dizemos, né, o preciosíssimo sangue de Cristo? Preço, tem um preço, é muito precioso, né? Então, é preciosíssimo, né? Então, é isso que nós queremos estabelecer aqui na questão da assídia, né? Da questão que algo começa afetivo e se torna efetivo. Então, tem a ver com o agir. Então, a pessoa que tem o pecado da assídia, ela vai deixando de agir, né? Vai parando, né? Então, a pessoa rezava, vai rezando menos, vai fazendo menos, né? Vai realmente
freando, vai diminuindo a velocidade até parar. Então, quando nós começamos a conhecer o Senhor, né, então é isso. Existe uma união afetiva, né? Então, por que muita gente, né, tem afeto pelo Senhor, né? Porque, olha, eu creio, né, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, tem um afeto, né? Já teve alguma experiência espiritual com o Senhor, já participou de algum retiro, já teve talvez alguma revelação na vida. Então, teve alguma experiência já com o Senhor, um livramento, algumas experiências ao longo da vida. Então tem esse afeto, eu creio, né? Então, até por conta desse afeto, a pessoa, por mais que ela viva em pecado mortal, cometendo vários pecados mortais, mas alguns outros pecados mais severos, talvez mais graves, ela não tem coragem de ir àquele limite, né, de ultrapassar. Eu já me deparei com pessoas que estão em pecado mortal e às vezes conversando fala, não, mas eu tenho temor a Deus, né? Ela tem o temor de fazer algumas certas coisas, né? Algumas outras que são pecado mortal, né, que também vão condená-la ao inferno, ela não tem esse temor. Então por que isso? Porque é um amor afetivo, não é tão profundo, capaz de fazê-la sair da assídia e decidir, agir mais, né? Se comprometer mais com o Senhor, né? Então, para chegar nessa união efetiva, né, com o Senhor, né, que já está no coração da pessoa, né, de uma forma afetiva, você precisa tomar uma ação, né? Você precisa sair do ponto de partida, né, e buscar, né, esse ponto de chegada, né? Chegar nele, né? Então, ou seja, você precisa agir, você precisa se confessar, você precisa ir à igreja, ir à missa, você precisa rezar, comungar, né, com fé, enfim, né? Você precisa agir, tomar meios de ação, né? Tomar ações que vão te fazer sair, né, desse ponto inicial afetivo, fazendo esse amor ser cada vez mais efetivo, né, para que você chegue lá na frente, né, no objetivo, para que você complete a corrida, né, a qual São Paulo disse, né? Então, para que você chegue lá no final e complete a corrida, combata o bom combate, guarda a fé, né, e receba a coroa da glória, né, da salvação no final. Então, se você tem assídia, você não vai conseguir agir, você não vai conseguir fazer isso. Então, se você está doente, o seu amor, ele está doente, né? O tipo de amor, o amor que você acha que você tem pelo Senhor, que você acha que é bom, ele não tá bom assim, né? Quanto de repente você acha. E aí o que acontece? A preguiça. Se o seu amor pelo Senhor é doentio, o que vem? A preguiça espiritual. Você não age, você não faz o que você tem que fazer, né, para amar o Senhor. Você não faz a sua parte para receber as graças e, enfim, né, completar essa corrida, ser fiel a Deus, né? Então, se tem a preguiça, não tem o amor, né? Por mais que você tenha o Senhor, né, ali no seu coração, que você tenha fé, que você creia nele, que ele te ama, né, que ele deu a vida por você, quer dizer, você já crê, né, você tem fé, mas é uma fé imóvel, uma fé afetiva, né, que Jesus é legal, que ele, né, e não passa muito disso, né, não aprofunda, né, então você não consegue agir para alcançá-lo de forma efetiva, para alcançá-lo como os santos o alcançaram, né? Essa é uma boa explicação para a gente entender a sociedade atual que a gente vive, né? Onde as pessoas têm preguiça para tudo. Ninguém quer fazer nada, ou se faz também não quer fazer direito, né? Cadê o zelo, que a gente já comentou aqui em algum momento do vídeo, para fazer direito as coisas na igreja? Quem serve nas pastorais, né? Então, cadê, né? Porque tá faltando amor,
está faltando conhecer mais o Senhor. Quando nós conhecemos mais o Senhor, nós amamos, nós cuidamos mais, né? Nós temos mais cuidado, nós zelamos, né? O zelo é esse cuidado, né? Então, quanto mais eu conheço o Senhor, se eu sirvo, mais eu vou querer, né? Fazer bem, né? Eu já servi alguns movimentos pastorais na igreja, né? Tem uma pastoral que eu gostava muito, né? Sinto saudade, né? Reconheço. Então eu já servi na liturgia, né? Na liturgia da palavra. Então eu fazia ali leitura, né? Salmo não, né? Porque cantar não é comigo. Mas tinha uma escala. Então eu fazia uma preparação, né? Eu pegava o texto de acordo com o que estava no missal. Porque às vezes a leitura que eu vou fazer né? Se é o Antigo Testamento, se é o Novo Testamento, alguma carta. Então tá lá, tal carta, capítulo tal, versículo tal a tal. Mas nós sabemos que tem uma diferença de tradução. E aí você chega no missal, tá outra tradução. Então eu pegava a tradução idêntica do missal. E eu ficava ali, fazendo as leituras, né, sozinho. Mas com a postura como se eu estivesse diante do púlpito ali, né, olhando para o povo de Deus, né, procurando a entonação correta. Às vezes era um diálogo, tinha um narrador, depois uma pessoa falando para outra pessoa. Então, às vezes tinha 3, 4 falas. Então eu tentava fazer, né, fazer o melhor que eu podia, né. E quando eu cometia algum erro na leitura, algo assim, né, eu ficava, Senhor, perdão, né, eu não consegui hoje fazer a minha parte, né. Eu sei que eu sou um canal aqui de comunicar a sua graça, e eu procuro fazer a minha parte, né? E eu fazendo bem a minha parte, a graça acontece. O Senhor age no coração do irmão que vai ouvir a palavra. Então eu procurava sempre fazer isso. E não só quando era a minha vez na escala, eu fazia isso toda semana. Porque vai que o irmão faltou, né? Nunca se sabe, a gente tem que estar pronto. O irmão faltou, você pode fazer a leitura e tal. Então eu estava sempre em contato ali com a liturgia, né? Diariamente, tomando esse tipo de cuidado, né? E procurando estar preparado, né? Para quando precisasse. Então eu ficava feliz, né? Quando eu percebia esse efeito na Assembleia. Quando eu olhava para a Assembleia e ela estava completamente compenetrada naquilo que eu estava falando, você percebe o comportamento da Assembleia quando você está fazendo uma leitura e às vezes alguém está disperso, dependendo de como da leitura. Ao passo que outro tipo de leitura, ou como o salmo foi preparado, ele foi cantado, aquilo conectou melhor no fiel, prendeu ele ali, né, a atenção dele. Então é isso. Hoje em dia tem essa dificuldade, né? As pessoas ou não querem fazer, né, e só reclamam, mas não fazem nada para ajudar, para mudar, ou quando fazem, falta um pouco esse zelo, né? Falta um pouco esse zelo. Por quê? Por que falta o zelo? Porque falta amor. Então a gente vive repetindo isso. Eu escuto muito isso, né? Da boca dos irmãos, né? Enfim, tudo que é lugar, né? Paróquias diferentes, não importa. Ninguém ama o que não conhece, né? Então todo mundo adora repetir Santo Agostinho, mas precisamos viver Santo Agostinho, né? Precisamos viver. Então precisamos conhecer, precisamos aprofundar. Cada vez que a gente mergulha um pouquinho mais no mistério que é Deus, que, né, nós deixamos que a graça nos alcance, ilumine a nossa inteligência e a gente conhece um pouquinho mais que é Deus, a gente ama mais. Quando a gente ama mais, a gente cuida mais, né? Cuida mais. Então o problema consiste, né, nas pessoas verem o amor e as exigências para alcançar esse amor, e aí elas são tomadas por essa profunda tristeza, por essa profunda preguiça, né? E aí elas vão ficando inoperantes. É muito difícil. Importante a gente notar que esse amor, que primeiro é afetivo, como eu disse,
para depois ele ser efetivo, né? Essa união, Santo Tomás de Aquino também chama com outro nome, que é alegria, né? O fruto específico do amor alcançado. Então, quando essa união com Deus ela é efetiva, ela gera uma alegria verdadeira, né? Ela gera um fruto muito específico desse amor que é alcançado. Então, quando você se encontra com amor, você tem alegria. E por isso a assídia é uma tristeza. Por quê? Porque a assídia é a ausência do encontro com o verdadeiro amor. Né? Quem está no pecado da assídia não se encontrou com o verdadeiro amor. Ou se encontrou em algum momento, já faz tanto tempo que ela já se esqueceu. Por isso São Paulo vai dizer lá aos Efésios, né? Volte ao primeiro amor, né? Ou seja, nós temos sempre que estar recordando tudo que o Senhor fez e faz por nós, para que isso não perca o valor, para que a gente não deixe de cuidar. Lembrar do que já foi feito também é importante. Né? A gente está aqui no presente, né? Procurando um futuro melhor, né? Uma santidade, mas esse passado também construiu o que a gente é hoje. Então, se a gente vai esquecendo isso, vai deixando de dar valor, né? Então, é um exercício espiritual bom da gente fazer também, né? Não só ficar preso ao presente, ao que a gente está fazendo, mas lembrar de onde o Senhor nos tirou, das coisas boas que Ele já nos deu. Isso nos ajuda a zelar, a cuidar do que a gente tem hoje, né? Então, hoje o padre falava na homilia, né? Da questão do desperdício, por exemplo, né? De comida, enfim. Ele falou, olha, meu pai batia na gente, deixava a gente de castigo, porque ele passou fome. Então ele valorizava o que ele tinha, o que ele oferecia para nós e não queria que a gente deixasse de dar valor a isso. Então às vezes a gente não valoriza como deveria, porque de repente a gente não passou falta, não teve a falta disso, ou não nos deu, ou a gente não se deu conta de quanto a ausência desse bem está nos fazendo mal. Então, você, meu irmão, minha irmã, que de repente se distanciou do Senhor sem perceber, se distanciou a ponto de se esquecer dele e a ponto de não conseguir mais se lembrar que a ausência do Senhor na sua vida tá te causando mal, tá te fazendo triste, tá te fazendo tomar decisões erradas na vida, atualmente. E aí você já tá tão perdida que você não se lembra, não consegue mais voltar pros trilhos, né? Pro caminho correto. Então, um bom exercício espiritual para você fazer é isso, né? Lembrar das coisas boas que o Senhor já te deu, né? Dos livramentos, das bênçãos que Ele te deu, né? Daquilo que foi resposta de oração sua já. Volta ao primeiro amor, né? Voltar ao primeiro amor, fazendo memória, né? Esse memorial daquilo que é bom, né? Ajuda, né? Mantém, faz voltar essa alegria que talvez possa ter sido perdida e possa ser o combustível que vai nos fazer voltar a agir. Se nós paramos ou se nós diminuímos a velocidade, estamos quase parando, então isso nos dá um embalo para a gente acelerar o carro de novo, né? E procurar preencher aquilo que estava ausente, né? A presença do Senhor na nossa vida ausente. Então voltar, fazer com que a presença do Senhor se torne presente, né? De novo, com perdão da redundância aí. Então, Santo Tomás, seguindo aí o exemplo de São Gregório Magno, ele vai falar, né, das 6 filhas da assídia. Então, olha o mal que produz a assídia na nossa alma, na nossa vida. Através da assídia, a assídia ela vai gerar 6 filhas, mas ruins para a nossa vida. Então, olha só o fruto do pecado da assídia, né? Ele vai produzir outras 6 coisas ruins na nossa vida, né? Que coisas são essas? O assidioso, ele vai se tornar uma pessoa maliciosa, vai produzir o rancor, a pusilanimidade
que é a falta de ânimo, né? Que é essa questão da preguiça que nós estamos falando. O desespero, a pessoa vai desesperar, sabe? Cansei, não é pra mim a santidade, né? A salvação. Vou me afogar aqui no pecado mesmo. O torpor, né? Em relação aos mandamentos. Então, torpor é isso, né? Essa lentidão para obedecer os mandamentos, né? E a divagação, né? Então a pessoa vai ali divagando, vai ali começando a alimentar pensamentos de coisas proibidas. É aquele negócio que Santa Teresa d'Ávila vai dizer, né? Do castelo interior, né? A pessoa que está em estado de graça, que se confessou, ela entrou no castelo, né? Primeira morada. Só que aí ela fala, o que vai impedir a pessoa de prosseguir para moradas superiores, para ir para a segunda morada, terceira morada? A pessoa tá ali, entrou no castelo. Ela tá dentro do castelo e aí ela começa a olhar para fora, por uma janela, né? Ela abre uma janela no castelo e começa a olhar para fora e começa a lamentar as coisas que ela abriu mão para entrar no castelo. Coisas proibidas. É a assídia, né? É a assídia, essa divagação. Então, ela fala, poxa, né, fulano lá aproveitando a vida, eu aqui, tendo que obedecer os mandamentos, e eu aqui, tendo que ser fiel a Deus, não é aquela coisa pesarosa. E aí ela vai olhando ali as coisas proibidas e na cabeça dela ela vai divagando, vai começando a acreditar mesmo que aquilo é melhor do que o que ela tem aqui, né, dentro do palácio, dentro do castelo, na graça, né? E aí ela deixa de buscar esses demais tesouros, né? Ela deixa de avançar para as moradas superiores. Explicando aí a tristeza da assídia, Santo Tomás ele pontua uma frase de Aristóteles, né? Que disse que ninguém pode ficar muito tempo sem prazer em companhia da tristeza. Que quando existe a tristeza, tem duas coisas possíveis que nós fazemos diante dela. Ou luta, né, contra a causa da tristeza, ou busca alguma coisa que traga alegria. Esse é o ponto. Se nós não acreditamos que Deus é que vai preencher, né, que é a verdadeira alegria da nossa alma, e aí nós olhamos para fora do castelo, nós estamos tristes aqui, né? Então vamos procurar uma alegria. É uma alegria vã, é uma alegria que vai produzir mais tristeza lá na frente. E você se engana, né? Então, realmente, né, Santo Tomás de Aquino concordou com Aristóteles, né? Ninguém pode ficar muito tempo sem prazer, né, na companhia da tristeza. Se você fica o tempo todo triste, você vai cair nessa depressão, né, que a gente já mencionou. Só que aí tem gente que, para evitar isso, vai tentar compreender o que me tornou triste. Por que eu estou triste? E vai tentar combater esse problema para que a tristeza não volte, ou vai procurar uma alegria, né, para combater essa tristeza. Então Aristóteles e Tomás de Aquino concordou com isso, não fazendo um juízo dizendo se é imoral fazer isso, mas simplesmente constatando o fato. Então, se nós entendemos que Deus é a nossa alegria, então vai preencher a nossa tristeza com Deus, né, com a graça de Deus, com as coisas do alto, né? Buscar do alto. Só que a questão da assídia vai fazer a pessoa não lutar, né, contra a tristeza e ainda mais, né, piorando a situação dela, indo fazer coisas que ela acredita que vai trazer alegria, só que são alegrias vãs, né? Bom, nós já dissemos que a assídia é a falsa tristeza, né? Ou seja, nós falamos que existe uma tristeza que pode ser boa, que nós podemos usar como um combustível, né? Quando nós falamos no primeiro vídeo da tristeza, né? Nós citamos o apóstolo Paulo, né? Que ele disse que se alegrou
na tristeza dos irmãos, porque aquela tristeza produziu penitência, produziu conversão. Então a assídia não é essa tristeza boa, né? É a falsa tristeza, né? Uma tristeza doente, onde Deus nos propõe um bem, né? E quem tem assídia vai distorcer mentalmente esse bem, que é Deus, né? E vai ver nesse bem, que é Deus, como um mal, né? E aí a pessoa fica lutando contra Deus, né? Seja nos fins, seja nos meios, né? Então, a porta é estreita, então você tem que perseverar até o final, né? Então, o fim é a salvação eterna. A pessoa que mentalmente distorceu a visão desse bem eterno vai começar a dizer que não, né? Então, essa salvação eterna aí não existe, o que existe é o hoje, eu tenho que aproveitar o hoje, tenho que viver o hoje, eu só tenho essa vida. Então, como diz meu tio, né? Vamos beber tudo, comer tudo e raparigar que o mundo vai acabar. Então eu tenho que tirar o máximo desse mundo aqui porque eu vou envelhecer e depois já era. Então, a pessoa que pensa assim, né? Eu já conheci muitos jovens, né? Que viviam ali uma vida cristã e de repente decidiram abandonar tudo e começaram com esse discurso. Então foram tomados da assídia, né? Começaram com esse discurso. E aí eu encontrava essas pessoas, né, na bebedeira, e a pessoa começava a falar isso pra mim, né? Não, parça, você tá certo, você tá aproveitando mesmo, meu, é essa vida que eu quero pra mim agora, né? Tem que curtir a vida, porque passa muito rápido, tem que aproveitar. Então, geralmente, as pessoas que viviam uma vida cristã em algum nível, e de repente, de uma hora pra outra, desistiram, né? É a assídia. É essa distorção mental que relata Santo Tomás de Aquino. Então, ela passa a enxergar Deus como inimigo no fim. Então, a pessoa começa a mentir para ela mesma. Ela fala, olha, Deus está mentindo. Esse negócio da salvação eterna aí, não. O que tem agora é aproveitar a vida. Então, a pessoa nega o fim último da alma humana, que é a salvação eterna, que é a imortalidade da alma. E também ela começa a negar, fazer Deus inimigo dela nos meios. Qual é o meio da salvação? Né? Crer, né, em Jesus, ser batizado, cumprir os mandamentos, né, amá-lo sobre todas as coisas, enfim, né, os meios, né, quais são os meios da salvação? A vida sacramental, né, então receber os sacramentos, né, todos os sacramentos possíveis, né, batismo, primeira comunhão, crisma, para quem é vocacionado ao casamento, matrimônio, para quem é vocacionado à vida religiosa, enfim, aos padres, aos diáconos, etc. Confissão. Esses são os meios. Vida de oração, Santa Missa, Eucaristia. Esses são os meios. Aí a pessoa começa a negar os meios também. Não preciso disso não para ser feliz, para me salvar, né? E aí não vai mais na missa, não tem mais vida sacramental, não tem mais vida de oração. Então ela faz Deus inimigo dela. Ela começa a negar os meios e começa a negar o fim, o último da alma dela. Ela se esquece simplesmente que tem uma alma imortal, que vai ser julgada, que vai receber a recompensa segundo as suas ações, como disse São Paulo. Então, ela realmente se torna inimiga de Deus, né? Então, como a pessoa luta contra Deus sem perceber, né? Nesse discurso dela que ela está lutando contra Deus, né? Por exemplo, além desses exemplos que eu já falei, né? O desespero é um dos exemplos, né? É uma das filhas da assídia que a gente mencionou aqui. Então a pessoa, ela não espera mais em Deus, né? Não espera a salvação eterna. Ela fica ali procurando felicidade em outro lugar, né? Então, o exemplo dos jovens da minha época de bagunça, né? Eu vivi ouvindo isso de pessoas que eram da igreja, eu já não era mesmo, né? Eu não tive um momento em que eu era e eu saí, né? Eu já nasci fora, né? Eu já fui educado fora. E aí conheci os prazeres, né? Conheci o mundo e minha vida foi essa. Minha vida foi erro, né? Eu já queimei a largada. Só que eu conheci pessoas que não,
que cresceram num berço cristão, que tal, e aí depois, num certo momento, caiu nisso aqui, né? Nesse tipo de coisa, no desespero, e começou a buscar a felicidade em outro lugar. Se convenceu que a felicidade tá nesse mundo aqui, e quando morrer acabou. Só que o acabou para ela não é que ela é uma alma imortal, né? Simplesmente acabou, não tem Deus, né? Então, se eu aproveitei minha vida aqui, beleza. Então, ela realmente se desesperou da salvação, do paraíso, da felicidade eterna, daquilo que realmente poderia realizar, poderia e pode, né, realizar, produzir verdadeira alegria, alegria eterna na alma dela, né? Então é aqui que está a desgraça da assídia, né? Porque ela é um empecilho terrível na direção, no impulso que existe em querer o céu. Então, se a pessoa tem assídia, ela nunca ela vai conseguir avançar, né? A pessoa que está enraizada no pecado da assídia, ela não vai conseguir sair do lugar, ela não vai avançar, né, para as coisas de Deus. Quando nós vemos ali, né, São Felipe Neri apontando ali para o céu e dizendo, né, paradiso, paradiso, né, paraíso, paraíso, porque ele era o santo da alegria, né, como ele é conhecido, o santo da alegria, né, São Felipe Neri, porque ele desejava a felicidade do céu, né, e por isso essa frase dele ficou tão conhecida, né, eu prefiro o paraíso, né. Então a resposta dele para o pecado, para a tentação, para toda e qualquer proposta dos inimigos da alma, paraíso, paraíso. Eu prefiro o paraíso. Então, ele desejava essa felicidade do céu e mais nada além disso. Quando a pessoa que tem assídia se desespera do céu, talvez ela já nem quer mais, né? Ela não tem mais a fé, né? Então, ela talvez já nem acredite mais que exista o céu, dependendo do nível, né? Do grau em que ela está afundada na assídia. Ela já desesperou, né, da salvação. Mas pode acontecer também da pessoa lutar contra Deus nos meios, como eu já disse, né? Então, os meios que levam a pessoa para o céu, através do quê? Da pusilanimidade, né? Que a gente já mencionou. Quando os meios generosos ali do caminho da perfeição e da santidade, que são os conselhos evangélicos, né? Quais são os conselhos evangélicos? Pobreza, obediência e castidade. Então, a pessoa que está na pusilanimidade, ela isso aqui é um sonho distante para ela, né? Pobreza, obediência, castidade, né? Então, para ser um grande santo, né? Como que Deus deseja que a gente seja, o que nós precisamos? Nós precisamos ir no contrário da pusilanimidade, que é o quê? A magnanimidade, a generosidade, né? Em responder a esses conselhos evangélicos, né? A pessoa que é pusilânime, ela não abraça os conselhos evangélicos. E os conselhos evangélicos são os meios necessários para fazer a gente chegar no fim, que é a salvação eterna, o céu. Então, é essa união perfeita com Deus. Você não quer mais saber do pobre por amor a Deus. Você não quer ser casto por amor a Deus. Você não quer ser obediente por amor a Deus. Nada de heroísmo, né? Tudo que é difícil, que te exige um nível heróico para ser de Deus, né? Então, sua alma vai se apequenando, né? E aí você vai entrando nessa pusilanimidade, né? E aí você usa isso como uma falsa modéstia, inclusive. Uma falsa humildade. Ah, não. Eu sou pecador, né? Eu vou ser santo como Madre Teresa de Calcutá, que amava os pobres daquele jeito. Ah, eu vou ser santo. Eu vou ser obediente igual o Padre Pio, que não pediu para ter os estigmas, não queria que ninguém soubesse e foi obrigado a falar por obediência ao seu diretor espiritual e por conta disso foi perseguido e o resultado disso foi que ele ficou vários anos sem celebrar a missa, sem atender confissão. Não, para que isso? Eu sou pecador, né? Então é aquela falsa modéstia. A Aline e eu, a gente está preparando um vídeo. Esse canal aqui ainda não tem um vídeo nosso, né? Mas a gente está preparando aí um tema, provavelmente vai ser o primeiro tema que a gente vai trabalhar juntos, nós dois no vídeo.
que tem relação com isso aqui, a falsa modéstia, né, e a falsa humildade. Quando eu conheci a Aline, ela já usava o véu, né? E, cara, a gente viu isso, né? Ela era de outra paróquia. Ela começou a frequentar a paróquia que eu frequentava, né? Por causa de mim, né? Porque eu tava lá. E foi um choque, porque de repente só tinha ela de véu na missa. E isso gerou um rebuliço, né? E era um tipo de argumento que a gente escutava, né? Porque o uso do véu, né? A falsa modéstia, né? Eu não sou digna, né? Coisas assim, né? Cuidado, né? Cuidado, né? Com essa pusilanimidade, com esse apequenamento da alma. Então, com a desculpa de não querer ser soberbo, você acaba, na verdade, com a falsa modéstia, né? Com a falsa humildade. Santa Teresa d'Ávila diz que a humildade é a verdade. Olha, se você tem uma virtude, você não precisa mentir que você, né? Ficar fingindo que você não tem. Se você é bom em algo, né? Então, você não precisa ficar fingindo, né? Ninguém põe uma lâmpada, não é isso? Ninguém acende uma lâmpada para ficar coberta. Não, tem que ficar ali para que ilumine a outros, para que inspire a outros, né? Então, a minha esposa foi muito perseguida, tadinha, né? Por conta dessas questões, né? E, enfim. Então, nós temos que ter cuidado com essa falsa modéstia, né? Com essa falsa humildade. Isso é para almas pequenas, né? Então, sabemos que existem também os mandamentos, né? Que são outros meios para chegar a Deus, né? Para chegar na felicidade verdadeira. Então, quando a pessoa sequer quer parar, né? De pecar, né? Então, aqui nós não estamos nem falando de heroísmo, né? Não estou falando... Eu comecei falando dos santos, né? Então, a pessoa olha para o santo e fala, não, eu sou pecador, isso aí não é para mim, né? Isso aí é heroísmo, né? Eu vou fazer lá como aquele santo que, diante da tentação da luxúria, tirou as roupas e se lançou no espinheiro, né? E se arrebentou todinho. Não, eu vou fazer igual aquele outro santo lá que a mulher queria fazer ele pecar, e aí ele tirou as vestes e entrou numa brasa lá no fogo, né? Colocou os pés ali na brasa e falou, olha, se eu pecar com você, mulher, é isso que nós vamos ter aqui, né? Então, se você quer pecar, vem pra cá, eu vou pecar contigo, né? E é isso que eu vou ter, né? Então, não, isso aí já é demais, né? Isso é demais, isso é heroísmo. Aqui, então, vamos sair do heroísmo, né? Vamos para um nível, né? Para um nível mais básico. A pessoa não quer nem obedecer os mandamentos. Quer dizer, ela não quer nem parar de pecar, ela não quer nem ficar em estado de graça. O nível 0, né? Eu já comentei aqui em algum outro vídeo, né, do Kung Fu Panda, que ele pergunta lá pro sensei se não tem o nível 0 antes de começar o treinamento lá com os mestres, né, do Kung Fu. Ele nunca tinha lutado Kung Fu, não tem o nível 0. Então, a pessoa aqui tá tão pequena, né, a alma dela, que ela não quer nem parar de pecar, ela não quer nem fazer o básico, obedecer os mandamentos, chegar no nível 0. Estar em obediência aos mandamentos, estar em estado de graça é o nível 0, meus irmãos, o nível 0. Então, nós não estamos nem falando de heroísmo, né? Nós estamos falando de seguir os mandamentos, o básico, né? E a pessoa sente esse torpor, ela tá apática, né? Ela tá indiferente ao pecado, né? Ela tá indiferente em relação aos mandamentos, né? Não é importante para ela seguir os mandamentos, né? Ela pode servir na igreja. Eu já mencionei o exemplo, né, de um catequizando que eu tive, né, que ficou muito triste, né, porque admirava muito um irmão lá que servia na paróquia que ele tá, e esse irmão namorava, né, e aí ele perguntou, né, pô, é muito difícil viver a castidade, né, porque agora eu tô comprometido com os mandamentos, eu não quero mais pecar, eu não vou mais, né. E aí o irmão falou pra ele, não, mas eu não vivo a castidade, né. Eu tenho relação sexual com a minha namorada, mas como é que você faz? Você serve na missa?
Quando eu vou servir, eu vou lá, me confesso com o padre e sirvo na missa, né? Indiferença. Eu falei lá no vídeo, né, que nem vale dar essa confissão, porque não existe o propósito, não existe um arrependimento verdadeiro. Por quê? Porque a pessoa está na assídia, né? Ela está nessa apatia, nessa indiferença para com os mandamentos, para com o básico. Outra filha, né, na luta contra Deus, ela vai surgir, por exemplo, quando a pessoa escuta uma pregação e que o profeta incomoda, né, a palavra, Deus usou o profeta ali, anunciou a palavra, fez a pregação, a pessoa percebeu que foi com ela, que aquela palavra foi para ela, que o Espírito Santo está falando na consciência, no coração dela, né, para ela mudar de vida, e aí surge o rancor, né? Então, ou seja, a pessoa ela quer o quê? Combater as pessoas que estão incomodando ela. Eu só quero ir na missa, eu não quero que ninguém me incomode, não quero que ninguém venha falar a verdade, venha pregar a verdade para me tirar da zona de conforto, para me tirar do pecado. Eu também já me deparei com pessoas assim. Eu ia numa paróquia, o padre falava uns negócios lá e ficava falando toda hora do pecado. Ué, você quer que ele fale do quê, meu filho? Ele quer salvar sua alma. Aí foi procurar outra paróquia, né? Uma paróquia que de repente tem uma mensagem mais doce, né? Que não fica te incomodando, né? Com a verdade, né? Com a radicalidade do evangelho, que a porta é estreita, a necessidade de conversão diária que nós temos. Então é isso. A pessoa vai combatendo. Por que que perseguem tanto o Frei Gilson? Por quê? Porque ele só sabe falar a verdade. Ele só sabe pregar a palavra, né? Ele só sabe viver a palavra. Então, como ele é uma pessoa de Deus, né? Uma pessoa que exala a santidade, pronto, né? Então, até o meio político agora, né? Agora, os políticos agora deram para tentar aí calar ele, né? Cercear aí, de algum jeito fazer com que ele não tenha o alcance que ele está tendo, né? Por quê? Porque ele está falando a verdade, porque ele está denunciando o erro. Então, gera esse rancor, né? A pessoa começa a ficar incomodada e ela começa a perseguir quem está falando a verdade, para ela sair da zona de conforto. Então, essa é outra filha da assídia, né? A quinta filha da assídia é a malícia, né? Onde a pessoa, além de não querer os meios para alcançar a salvação, a santidade, ela começa a desejar o pecado. Então é a malícia que faz com que a pessoa passe a ver o bem, que são as exigências ao amor, né? As exigências de Deus, né? Ela começa a ver esse bem como um mal. Consequentemente, ela vai ver o verdadeiro mal como se fosse o bem. Então, essa igreja aí patriarcal, que quer me aprisionar, que quer que eu reprima os meus desejos, né? Porque Freud estava certo, né? Porque, enfim, né? É disso que se origina também a sexta filha da assídia, que é a divagação por essas coisas proibidas. Então, a malícia e a divagação, elas vão andar juntas ali, né? Então, a tristeza doentia faz a pessoa sair dos bens espirituais para os prazeres exteriores. Então, a pessoa que rezava, que tinha uma vida sacramental, vai para os prazeres exteriores, né? Ontem tinha um casal de amigos aqui em casa, tomando um café com a gente. Enfim, né? Contando essas histórias do passado, né? Contando coisas engraçadas dessa vida cristã nossa, né? De retiros, de situações. Enfim, a Aline e eu, a gente já causou muito não, né? Mas alguns estardalhaços por aí, né? Então, uma jovem passou pela nossa vida, né? Onde que ela vivia essa vida de prazeres exteriores e ela foi profundamente tocada, né? Num retiro para necessidade real de mudança, de conversão. E ela quis abraçar isso. Porém, toda a família ficou contra ela. Ela tinha um namorado que ela queria largar esse namoro porque ele não queria viver a castidade. A família entrou no meio, né? A família entrou no meio, ficou ali, nós fomos perseguidos, gerou um rebuliço. Procuraram, inclusive, nosso líder para reclamar, enfim, Cara, foi complicado. O que aconteceu, né? Aconteceu isso. Ela estava começando a buscar os bens espirituais, né? A buscar a vida sacramental, a ir à Santa Missa, a procurar a modéstia, a procurar a pureza de alma, mas ela não conseguiu, né? Ela cedeu à pressão, né?
a luta foi muito grande, né? O demônio usou inclusive a família, né, da pobre moça, e ela voltou, né? Ela saiu dos bens espirituais e voltou aos prazeres exteriores, né? Ela voltou ao relacionamento, enfim, ela voltou a essa vida, né? Então, só falando aqui porque eu lembrei de um exemplo prático, né? Então nós podemos entender a Assídia também como uma alma preguiçosa e inconstante. Então, até esse exemplo que eu dei mostra essa inconstância, né? A pessoa viu a verdade, ela se inclinou, né? Teve esse propósito inicial, mas a inconstância, né? Esse vai e vem, no final fez ela acabar desistindo mesmo, né? Então, essa inconstância faz a pessoa ficar procurando em vários lugares, né? Então, já aconteceu, né? De pessoas que ficam ali, né? Sabe que precisa se converter, aí fica procurando um afago, fica procurando alguém que não diga que é pecado, o pecado que ela tá cometendo, que passe um pouquinho a mão na cabeça dela, aí, sabe, vai pra outra paróquia, vai pra outra, até encontrar um padre que de repente não vai falar que é tão grave o que ele tá fazendo, ou vai falar que nem é pecado. Então a pessoa tá inconstante ali, né? Tá o tempo todo está em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então uma hora quer ser de Deus, mas uma hora tem uma recaída, né? E vai para os prazeres mundanos, e vai para os inimigos da alma, né? Enfim, e fica nisso, né? Quer estar em vários lugares ao mesmo tempo, tá sempre muito confuso. É uma mistura de ira com desejo, onde a pessoa deseja o que não tem, e tem raiva do que tem, né? É uma coisa que vai se misturando ali. É a assídia, né? A assídia vai realmente fazendo a pessoa desanimar, né? E fazendo ela... É isso, ela esquece o primeiro amor, né? E ela esquece as coisas boas, ela começa a deixar de valorizar o que ela tem de bom, e que Deus deu, que Deus abençoou ela. E começa a ver até isso como uma coisa que está atrasando ela, que está atrapalhando. E começa a desejar outras coisas. E aí começa a ficar com raiva, porque as pessoas têm e ela não tem. Então, a assídia vai repercutindo e vai levando a pessoa para todos esses caminhos, né? Ela começa a ter raiva da profissão, da família que ela tem, a vida que ela está vivendo, das pessoas, sei lá, entendeu? Vai ficando insatisfeita com tudo, com o corpo que ela tem, porque ela vê o outro lá que tem um corpo melhor, que ela acha, né, que é o padrão que ela deveria ter. Tudo, né? Tudo tá ruim. Ela começa a enxergar problema em tudo, ela fica insatisfeita mesmo, né? A assídia vai fazendo isso. Vai fazendo a pessoa paralisar e desvalorizar o que ela tem e ter raiva de quem tem o que ela acha que ela deveria ter, né? Então ela começa a virar essa alma peregrina, né? Já não quer mais a família, então vem o divórcio. Não quer mais um emprego, aí fica mudando de emprego toda hora, né? Nunca tá satisfeita com o que tem, não quer mais morar nessa cidade que mora e se muda. É inconstante, né? Ela muda, todo instante ela quer mudar alguma coisa, né? Ela não quer mais esse corpo. Aí se ela pode, haja plástica, né? Haja procedimento estético, haja Monjaro, haja Ozempic, né? Tudo mais aí que se puder, né? Enfim, né? A pessoa deseja tudo aquilo que não tem e fica odiando tudo aquilo que ela tem, né? Ao fim e ao cabo, a assídia faz isso com a pessoa. Ela fica insatisfeita e começa a odiar tudo que ela tem e desejar o que ela não tem. E mesmo que ela consiga aquilo que ela não tem, ela vai passar a odiar também, quando ela adquirir. Então é isso, meus caros, né? Esse é um apanhado geral aí que a gente faz sobre o pecado da assídia. E no próximo vídeo nós vamos falar então da cura para o pecado da assídia. Como que nós podemos fazer para sair dessa situação, né? Então, talvez você, meu irmão, minha irmã, possa não ter chegado a esse extremo, mas de repente na minha fala você pegou alguma coisa ou outra que você precisa ajustar. É muito difícil alguém não ter alguma coisinha
da assídia, porque é isso, é a preguiça, as derrotas que a gente tem, né, nas coisas que a gente planeja fazer e não faz, na vida de oração. A gente sabe que assim, é muito difícil a gente não ter um pouquinho da assídia, um pouquinho da preguiça, da inconstância. Então, olhe direitinho aí nas áreas da sua vida, né? Como é que tá a sua intimidade com o Senhor. E de repente, em algum ponto, alguma coisa do que eu falei no vídeo de hoje, possa ser de ajuste, de alerta, servir de alerta para você perceber e ficar atento. Porque se você se deixar levar, você pode cair fundo aí no pecado da assídia. E aí, reflita sobre isso e nos aguarde aqui para o próximo vídeo, onde nós vamos trazer as ferramentas para você lidar, né, com esse problema da assídia, da preguiça espiritual na sua vida. Amém? Lembrar você mais uma vez, não deixe de dar o seu joinha aí, porque isso ajuda o algoritmo a sugerir esse vídeo para outras pessoas que não são inscritas no canal. Além de comentar, de compartilhar nas suas redes sociais aí, né? Se o conteúdo é bom, né? Então espalha, compartilha nos seus status, no seu Instagram, enfim, nos ajude a evangelizar. Amém? Eu vou ficando por aqui, mas espero você no próximo vídeo. Muito obrigado, né, pela companhia. Deus abençoe você e sua família e que os planos do Senhor se cumpram na sua vida. Um grande abraço para todos, né? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Salve Maria.